A paz do Senhor, meus amados. Meu nome é Fernando Felipim e hoje eu quero trazer uma mensagem para vocês com o seguinte tema: por que eu devo perdoar? Mas antes da gente entrar na mensagem propriamente dita, eu quero pedir sua ajuda. Quero pedir que você se inscreva neste canal, que você dê o seu like, que você compartilhe este vídeo. Assim você ajuda essa mensagem a chegar a mais vidas. Você incentiva o YouTube a transmitir essa mensagem para outras pessoas. Seja um semeador da palavra de Deus nessa terra. Amém? Vamos ao vídeo. Eu quero ler aqui com vocês uma passagem que ela fica no livro de 2 Timóteo, o capítulo é de número 4, e o verso é o de número 7. E ele vai dizer assim: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. E quando eu meditava em tudo isso, Deus ele me fazia pensar na história de um homem chamado José. Para que você tenha um pouco de contexto, eu vou fazer um resumo bem breve da história desse homem. José, ele era um rapaz, um jovem muito especial. Ele era cheio das promessas de Deus e era uma criança extremamente capacitada. José tinha 10 irmãos, bem mais velhos do que ele. José tinha por volta ali dos seus 17 anos, era um jovem mesmo, e seus irmãos tinham ali por volta dos 30, 40 anos. Só que a Bíblia vai dizer pra gente que esses irmãos, eles tinham muita inveja de José. E por vezes ali eles queriam se apartar da vida desse rapaz. Certa feita acontece uma fatalidade, onde esses homens, eles tomados por ira, por ódio, por ganância, por raiva, eles vão ali e cometem uma maldade com o menino. Eles começam ali a agredir, eles jogam José dentro do buraco e eles planejam dar um fim ali num suposto tormento que esse menino traz. Tamanha era a inveja deles que eles queriam se livrar de José para nunca mais vê-lo. A Bíblia vai dizer pra gente que no meio de uma discussão, José ali de dentro do poço, clamando, pedindo misericórdia, e os irmãos ali pensando se iam matar, se iam esquartejar, se iam enterrar. E no desenrolar de tudo isso, é decidido que eles venderiam José para a primeira pessoa que passasse ali. Por um capricho de Deus, quem passava naquele momento era um comerciante de escravos. E a Bíblia vai falar que os seus irmãos venderam José por um punhado de moedas. E José, assim, ele foi levado para uma terra muito distante da que ele estava. Foi apartado de sua família, foi apartado das pessoas que ele amava. Ele foi levado para o Egito. Quando José ele chegou no Egito, ele começou ali a trabalhar na casa de um homem chamado Potifar, um homem muito rico, um alto executivo ali, que trabalhava diretamente para o rei, para o faraó. E a Bíblia vai dizer que José, em vez de ele abaixar a cabeça e se lamentar por tudo que estava acontecendo, ele pegou e começou a se aplicar, ele trabalhava muito. E Deus ali, ele sempre estava com José. Ele colocava as mãos em tudo que José fazia e ia multiplicando qualquer coisa, qualquer tipo de atividade que José resolvesse executar, Deus ele multiplicava grandemente ali na vida daquele homem. E Potifar, vendo tudo aquilo, ele ficava intrigado e começava a dar mais e mais responsabilidade para José. De modo que José, passado um tempo, ele foi quase o governante daquela casa. A Bíblia vai dizer pra gente que José chegou num status tão grande que Potifar ele já não cuidava mais de nada. José era dono de quase tudo aquilo. Ele só era inferior a Potifar ali em questão de autoridade. Mas além de atrair olhares de interesse da parte de Potifar, José também ele atraiu olhares de pessoas ali mal intencionadas. A Bíblia vai dizer que a esposa de Potifar, ela se interessou por aquele rapaz bonito, aquele rapaz com corpo esbelto, e ela resolveu ali que ela faria algumas investidas para ter um relacionamento com aquele jovem. E é interessante que quando essa mulher ela faz a proposta ali para José ficar com ela, José ele olha assim e fala: eu não posso fazer uma coisa dessa. Como é que eu iria pecar contra o senhor Potifar, que é um homem tão bom na minha vida? E pior ainda, como é que eu ia ficar diante de Deus cometendo um crime tão grave? E ele vai ali e rejeita aquela mulher. Ela não aceita de bom grado essas rejeições e ela continua ali insistindo, só que a Bíblia vai dizer pra gente que teve um dia que essa mulher ela não aguentava mais receber um não da parte de José. Ela investe pra cima dele ali, querendo conceber algo físico ali entre os dois, e José ele consegue fugir. Ele se aparta daquela mulher e aquela mulher em fúria, ela pega e faz uma acusação hedionda contra José. Ela olha, chama Potifar e fala: olha, esse homem ele tentou me violentar, ele me atacou, ele tentou se aproveitar de mim. E José ali, sem ter muito o que fazer, ele é lançado na prisão por Potifar. Ele, apesar de ter feito certo ali, ele é condenado a uma vida de cadeia. Só que José ele não se entregou quando ele foi jogado na cadeia. Mais uma vez ali José levanta a cabeça, ele continua trabalhando, ele se aplica. Ele foi jogado naquele lugar horrível, mas a Bíblia vai dizer que José, no seu trabalhar, ele via aquela prisão ser próspera. E o carcereiro, o dono, o guarda daquilo lá, ele vendo isso, ele começa a dar mais e mais poder para José, assim como Potifar fez. Ao ponto que José também mandava naquela prisão inteira. Aquele lugar foi próspero. Por quê? Porque José se empenhava e Deus ia o abençoar
abençoando em tudo que é lugar. A Bíblia vai dizer que durante seus anos ali, José, ele ajuda inclusive duas pessoas que estavam aflitas por causa de um sonho. E José interpreta esses sonhos se realizam da maneira que José profetizou para eles. E mais uma vez, por um capricho de Deus, a Bíblia vai dizer pra gente que um desses homens, ele é liberto, ele volta a trabalhar lá na casa de Faraó. Faraó, ele também tem um sonho. E ele convoca todo mundo para resolver, para interpretar esse sonho, mas ninguém consegue. E esse mesmo homem que foi ajudado dentro da prisão por José, ele se lembra de José. E contando para Faraó sobre tudo isso, Faraó chama esse homem, José se apresenta diante dele, José interpreta o sonho e passa uma revelação que era difícil de se digerir. José profetizou 7 anos de muita abundância, mas ele disse que depois viria uma fome avassaladora ali pro Egito. E enquanto ele falava tudo aquilo e Faraó ficava com medo e ficava desesperado, ele conseguia reparar ali no tamanho da sabedoria de José. Como que o cara, ele vai ali, ele resolve todos os problemas, ele tem resposta para tudo. Como que ele ouviu uma situação que ninguém mais no reino conseguia resolver e ele resolveu. Então ele toma uma decisão. Se esse jovem, ele foi tão sábio e tem o Espírito de Deus ali para instruir ele, instruir inclusive nos problemas de Faraó, ele também teria a capacidade plena ali de resolver esse problema de fome. Ele também poderia ajudar nesse momento de dificuldade. E assim, Faraó nomeia José o grande governador do Egito. E ele foi uma figura tão importante que o Faraó ousou dizer, falou assim: olha, José, no meu reino inteiro só eu mando em você. No resto, você tem plena autoridade sobre tudo e todos. Ninguém nem trabalha, nem se move sem a tua autorização. E quando eu estava meditando sobre tudo isso, eu tinha o seguinte questionamento: por que José, ele conseguia vencer tanto? E talvez você olhe para mim e pense: olha, pregador, é fácil, é porque José nunca desistiu, né? Ele sempre olhou seus problemas com boa vontade e prosseguiu, certo? Eu até concordo com você. Mas o que fazia esse homem prosseguir? Porque veja, eu tô falando de José, um homem que foi vendido como escravo por seus irmãos, um homem que ele trabalhou muitos anos na casa de Potifar, e quando ele foi fiel ali, protegendo a honra de seu senhor, multiplicando tudo que o seu senhor tinha, ele foi traído da forma mais covarde possível. Eu tô falando de um homem que foi jogado na cadeia de forma equivocada. Eu tô falando de um homem que sofreu, que era pisado e humilhado a todo tempo. Como é que ele tinha força para olhar e falar: eu vou continuar seguindo em frente, eu não vou deixar isso me abalar? E quando eu meditava sobre tudo isso, Deus, ele me falava o seguinte: é porque José, ele escolhia sempre o caminho mais difícil para a vida dele. José escolhia o caminho do perdão. Veja, se eu colocar de uma forma simples aqui para você, se eu pegasse você hoje e colocasse na frente de Potifar e falasse: olha, esse homem, ele roubou tudo de você, roubou sua liberdade, roubou sua família, roubou seu dinheiro, ele roubou o direito de você dormir onde você quer, dormir o quanto você quer, ele decide até o que você vai comer e se você vai comer. Se você me colocasse na frente de uma pessoa dessa, eu tenho certeza que eu falaria umas verdades para ele, daria um tapa se fosse possível. Mas José não. José olhava para ele assim e falava: olha, eu não só te perdoo, você roubou tudo de mim, mas eu quero que Deus multiplique aquilo que você tem. José perdoava. Quando José foi colocado na prisão ali, ele fez a mesma coisa. Ele olhava ali e falava: olha, esse lugar aqui é um inferno, mas eu quero transformar ele num paraíso. E eu vou trabalhar, eu vou me empenhar ao máximo, porque apesar de tudo aqui à minha volta está conspirando para que minha vida seja um pesadelo, eu vou transformar isso aqui num paraíso. José perdoava tudo aquilo que fizeram com eles. E eu vou mais longe. Se a gente for ver na história, a gente vai ver que José, quando ele era um grande governador e a fome veio, os seus mesmos irmãos, eles se apresentaram na frente de José e falaram: José, eu tenho fome, a minha família tá morrendo, eu tô morrendo, José, se você não estender a mão, nós vamos perecer. E de novo, se fosse eu, se fosse você, eu tenho certeza que lá no fundo a gente ia querer pegar essas pessoas e falar: eu vou fazer um inferno da vida de vocês, porque vocês me fizeram pagar por coisas que eu não devia por muitos anos. Sofri, fui caluniado, eu fui excomungado, eu fui humilhado por uma atitude torpe de vocês. Eu quero mais é que vocês se ferrem. Mas não José. José, ele olhou e falou para aquelas pessoas ali: eu não só vou ajudar vocês no que vocês precisam, mas eu vou dar um banquete para vocês comer. Eu vou sustentar vocês em tudo que vocês precisarem. Eu vou dar uma vida que vocês nunca poderiam ter. Vocês me praticaram o pior dos males, mas eu vou praticar o maior dos bens para a vida de vocês. José perdoava. Mas por que José perdoava desse jeito? Porque José, ele sabia o poder de um perdão. Sabe? Quando a gente pensa em perdão, a gente imediatamente pensa que nós estamos fazendo um favor para alguém. Se eu hoje sou afrontado, sou maltratado, eu olho para uma pessoa que me maltratou e penso: se ela vir pedir um perdão, eu vou dar aquele benefício para ela. Eu posso perdoar e justificar, falar: não, eu te perdoo, não vou ter ódio de você. A gente pensa que isso é um favor para outra pessoa. Mas uma coisa que José, ele vem aqui para nos ensinar é que isso não é um favor para a pessoa que está sendo perdoada. Quando eu perdoo, isso é um
favor que eu estou fazendo para mim. Como assim, pregador? Veja, quando José ele perdoava, ele não estava falando que ele concordava com as atitudes que essas pessoas estavam fazendo. Ele não estava dizendo, Potifar, eu gosto que você me escravize. Irmãos, eu gosto que vocês me vendam. Ei, cadeia, eu gosto que você me aprisione. Não era isso que José estava falando. José estava falando, ei, eu não quero essa dor, eu não quero esse mal, eu não quero esse sofrimento, eu não quero ficar rolando com lágrimas escorrendo do meu rosto todos os dias. Potifar, eu quero olhar para você, eu quero dar um sorriso, eu quero ver o seu gado se multiplicar e eu quero vibrar com você dizendo, parabéns, Potifar, o seu gado se multiplicou. Nossa, Potifar, colhemos mais sacas e sacas de arroz esse ano. Nós estamos prosperando. José, ele queria olhar para aquelas pessoas, perdoar e falar, ei, eu não quero nada de mal, eu quero ficar feliz da tua presença. José, ele entendia que o poder de um perdão, ele era um benefício para ele e não um benefício para as pessoas que estavam recebendo. Tá, pregador, mas se isso é tão bom, por que eu não consigo perdoar? Você já parou para pensar nisso? Ou ainda, quando você perdoa, sempre fica aquele resquício, uma certa mágoa, um certo receio, um certo ranço de uma pessoa. Você diz ali que perdoa, mas você fica com o pé atrás, você não consegue ajudar plenamente, você não consegue dar um abraço pleno nessa pessoa. Você já parou para pensar o porquê disso? Quando eu me questionava, Deus falava o seguinte para mim, é porque nós não acreditamos na justiça de Deus. Que heresia, pregador, como assim eu não acredito na justiça de Deus? Nós não acreditamos na justiça de Deus, meu irmão. Veja, eu vou trazer um exemplo aqui dentro da Bíblia para você entender melhor. Se eu colocar essa situação de José, José, ele é tirado da casa dele e vendido como escravo pelos seus irmãos. Os seus irmãos não derramaram uma lágrima por ele. José, ele é condenado a ser escravo, ele é jogado na prisão, ele passa mais de uma década sofrendo e sendo humilhado ali por algo que ele não fez, por um simples ciúme de seus irmãos. Mas José, ele supera tudo aquilo e quando os irmãos chegam ali, José, ele fala, ei, eu tô vendo que vocês estão com fome, vem aqui na minha casa, eu vou dar um banquete para vocês, traz a sua família, eu vou sustentar, leva toda essa comida, leva dinheiro, toma roupa. José, ele fez muito e quando eu olho para toda essa situação, eu posso de pronto dizer para você, não é justo. Como uma pessoa que me maltrata tanto, ela pode ter um benefício tão grande. O cara me vende como escravo e agora eu tô dando um banquete para essa pessoa. Que tipo de justiça é essa? Que tipo de Deus é esse que permite uma coisa dessa? Alguns podem até pensar, não, é porque Deus, ele quer que nós sejamos bondosos. Eu entendo, mas é justo? Eu entendo que não. Quando eu olho dessa forma, nesse sentido, na visão de José, eu entendo, como pessoa entendo, não é justo. Mas agora eu vou te dar uma visão que José não viu. Imagina esses homens mesmo. Agora, eles chegaram no Egito, receberam todos esses benefícios e perdão e receberam quase um prêmio de loteria. Estavam felizes, teriam fartura, eles seriam prósperos naquela terra. Mas agora eles teriam que arcar com as consequências de seus crimes. Porque Deus é amor, mas Deus também é justiça. E quando eles estavam indo, imagina aqueles homens indo o caminho do deserto, indo lá buscar seu pai. Imagina eles pensando, o que eu vou falar pro meu pai agora? Eu cheguei, depois que nós vendemos José, nós pegamos as roupas dele e falamos, olha pai, seu filho foi comido por um animal. Nós não pudemos fazer nada porque ele estava longe. Imagina esses homens pensando, como que a gente vai explicar isso pro pai? Como que Jacó vai reagir a essa notícia? Imagina esses homens falando, ei pai, o seu filho tá vivo. Imagina Jacó olhando assim, ou Israel, como você queira chamar. Ei, não brinca comigo, meu filho. Não é verdade, o José tá vivo, José é um grande governador. Olha, isso não tem graça não, para de brincar comigo. Não, você não tá entendendo. Olha só, José deu carros, olha essas roupas chiques aqui, olha esse tanto de comida. José é o governador, ele é a grande autoridade do Egito e tá chamando a gente lá, porque ele vai dar tudo que nós precisamos. Aí imagina Jacó olhando, mas como que isso aconteceu? Ele não tinha morrido? Pois é, pai, nós mentimos. Pai, a gente quer te pedir perdão porque a gente pegou, rasgou as roupas de José e matamos um animal, embanhamos ela em sangue ali e falamos pro senhor que ele tinha sido comido por um animal. A gente viu o senhor chorar dia após dia, depressivo, lamentando por uma escolha que o senhor não teve culpa, o senhor achou que mandou José sozinho e sua culpa foi que José morreu lá no campo, mas fomos nós que mentimos pro senhor. Imagina Jacó falando, mas por que vocês fizeram isso? Ah, pai, porque a gente vendeu ele como escravo, trocamos ele por um punhado de moedas, a gente fez isso, a gente bateu nele, a gente agrediu, a gente xingou, jogou ele num poço. Imagina Jacó ouvindo tudo isso e falando, chega, que tipo de monstro que são vocês? Que tipo de crápula faz isso com o próprio irmão? Nem Satanás é tão ruim desse jeito. Você imagina o nível de tormento psicológico que esses homens estavam vendo, simplesmente indo, pensando e executando esse tipo de pedido de perdão pro pai deles? E não só isso, imagina todas as vezes que eles chegaram lá, depois que Jacó desculpou eles foram lá pro Egito, imagina todas as vezes que eles abraçaram José e eles pegavam assim nas costas e via a marca das chicotadas nas costas de José, que José apanhou, que José sofreu. Imagina todas as vezes que eles viam olhar para aquele homem e falavam, nós fizemos um impensável com ele, ele está fazendo o impensável com nós, só que nós de uma maneira má e ele de uma maneira boa. Agora vendo desse jeito, uma coisa que José não viu, porque José ficou ali no Egito pensando, eu perdoei, eles vão lá
vão buscar meu pai. Mas vendo pelo outro lado, eu consigo dizer, ei, talvez o peso que esses homens carregaram foi até maior do que o de José. Porque eles não só tiveram que arcar com todas as consequências das mentiras deles, mas eles ainda tinham que olhar para José e pensar, eu sou inferior, fiz esse mal com meu irmão e meu irmão tá aqui, ó, me abençoando, estendendo amor, ele tá sendo bom comigo. E nesse momento, vendo dessa forma, eu consigo te dizer, Deus é justo, meu irmão. E vendo tudo isso, olhando para a vida de José, eu consigo dizer, a melhor coisa que José fez foi perdoar os irmãos dele. A melhor escolha que José estava fazendo é exercer o perdão na vida daquelas pessoas que foram terríveis com ele. Isso por quê? Porque José, ele conseguia dormir. Quando eu leio essa história, eu fico imaginando, nossa, José devia ter o melhor dos sonos. José, toda vez que ele vencia, ele pegava e plantava e as coisas prosperavam na vida dele, devia ser uma sensação maravilhosa de, eu sou o cara. Isso tudo porque José entendia o poder do perdão. Só que isso é uma coisa que muitas das vezes nós negligenciamos. Nós não conseguimos estender o perdão para as pessoas porque a gente não acredita que Deus está fazendo um tipo de justiça com a gente. Nós costumamos olhar e falar, poxa, essa pessoa me maltrata tanto e ela é tão próspera. Esse cara aqui, ele é um ímpio, ele é torto, ele faz tanto mal e ele ainda prospera. Nós sempre, quando vemos as coisas somente com a nossa visão, a gente acha que Deus está sendo injusto em algum tipo de atitude. Mas essa história de José, ela vem dizer pra gente que não. E eu quero perguntar pra você aqui nessa noite, você conhecia o poder do perdão? Você tem perdoado as pessoas, mesmo que elas não tenham pedido? Você tem tentado abrir o teu coração e falar, Senhor, eu não quero mais esse tipo de dor? Se você não tem feito, eu quero te convidar para esse exercício, meu irmão. Porque, mais uma vez, quando você entender o poder de liberar o perdão pra pessoa, quando você entender que isso não é uma coisa que você está dando de presente para as outras pessoas, mas é uma coisa que você está dando para si mesmo, que não é o seu coração que vai ficar carregando aquele pecado, mas é um alívio que Deus ele vai trazer para você, você vai ter uma vida verdadeiramente melhor. Quero dizer para você, meu irmão, execute o perdão na vida das pessoas, porque Jesus, quando ele veio para a terra, ele nos perdoou. Ele olhou para todo o mal que nós fizemos e falou, eu perdoo vocês. Ele já nos deu esse presente e eu quero convidar você a estender esse presente para as outras pessoas. Que você não fique mais lá se amargurando porque as pessoas fizeram tal coisa e não pagaram adequadamente, porque Deus ele não fez justiça adequadamente de uma forma que você veio. Creia, meu irmão, Deus ele é justo o tempo todo. Deus ele vai fazer justiça da maneira dele. Você não precisa se lamentar ou ter um peso no seu coração pensando se aquilo foi ou não executado. Libere tudo isso, deixe tudo isso sair da tua vida e tenha uma vida mais leve, um sono mais leve, uma vida pacífica. Tenha a tranquilidade que você nunca teve. Execute o poder do perdão frente às outras pessoas. Eu quero dizer pra você, meu irmão, se Deus ele voltasse hoje, o que você preferiria? Você preferiria ser como os irmãos de José e dizer, ei pai, perdão, eu joguei aquela pessoa na cova, eu deixei Jesus de lado, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu estava errado, me perdoa. Ou você quer olhar e falar como José, eu te perdoo, porque eu vou te dizer o que eu quero falar na frente de Deus. Eu quero olhar pra Deus e falar, ei Deus, eu combati o bom combate, eu acabei a carreira, eu guardei a fé, eu fiz o possível para executar todos os teus ensinamentos. E eu quero dizer pra você, meu irmão, faça isso, porque lá no céu você vai ter uma grande recompensa. Você vai ouvir Deus olhar pra você e falar, bom filho, entra pro reino de glória, pode entrar porque o reino dos céus está aberto para você. Quero novamente chamar você, meu irmão, execute o poder do perdão, não em prol somente das outras pessoas, mas principalmente em prol da tua vida e do teu coração. Amém? Se você gostou desse vídeo, quero pedir mais uma vez a tua ajuda, que você venha se inscrever, que você venha compartilhar, mande essa mensagem a uma pessoa que você acha que vai gostar desse tipo de instrução. Seja um semeador da palavra de Deus nessa terra. Amém? Que Deus abençoe você e a sua família durante toda esta semana.